Pois bem, então, voltamos a falar da nossa Segunda Guerra Mundial, última parte. Como eu prometi para vocês no último vídeo, eu deixei algumas dicas de filmes e livros, né? Vocês perceberam? E aí também eu queria deixar para vocês a ideia de que nós então vamos para o encerramento da guerra. Em 16 de abril de 1945, nós temos os soviéticos entrando em Berlim. E o destino de Berlim, ele já havia sido decidido antes, porque não foi só os soviéticos chegarem lá, chegamos, mandamos beijinho no ombro e né, não. Berlim foi dividida em 4 zonas de influência, uma francesa, uma inglesa, uma americana e uma soviética. No fim, depois com o passar dos tempos, essas zonas de influência, elas ficam basicamente em duas, uma zona de influência soviética e uma zona de influência americana, porque os ingleses e franceses concordavam com tudo que os americanos faziam. Isso acabou gerando o conceito que mais tarde a gente vai estudar, que é de Berlim Oriental e Berlim Ocidental, dentro da própria divisão da Alemanha, como República Federal Alemã e República Democrática Alemã, uma sendo comunista, sob as influências soviéticas, e a outra sendo capitalista sob as influências norte-americanas. Em 30 de abril de 1945, nosso amigo Adolfinho comete o suicídio em um bunker nas profundezas de Berlim. 8 dias depois, em maio de 45, 8 de maio de 45, o almirante Karl Dönitz assina a rendição. E aí nós já temos a Itália, que tinha sido derrotada, nós temos a Alemanha sendo derrotada. Então, na Europa é um fim de guerra. Nós não temos mais guerra na Europa. Tá, professora, então acabou a Segunda Guerra Mundial em maio de 45? Não, ela não acaba. Por quê? Porque os nossos amigos japoneses, eles tinham um código de honra em que dizia que eles iam lutar até o último homem, nem que isso significasse que morressem todos os japoneses. Gente, os caras, eles são uma sociedade extremamente correta, uma sociedade extremamente desenvolvida, uma sociedade que valoriza a educação. Ok, mas quando eles se aferram nesse código de honra, Pai nosso que estás no céu. Gente, os tios são loucos. Mas enfim, né? Então, Tóquio já estava com 70% da cidade destruída, em ruínas pelas bombas incendiárias largadas pelos norte-americanos. E aí, em 1945, em agosto, o imperador Hirohito percebeu, né, que ele ia perder a guerra. Então ele apresenta um pedido de rendição. Só que se vocês lembrarem do último vídeo, vocês vão lembrar que os nossos amigos japoneses atacaram quem quando começaram a guerrear? Os Estados Unidos. E aí eles vão encaminhar a carta pedindo rendição para quem? Pro Stalin. Stalin e o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, eles meio que já não se gostam muito, tá? Já não. E aí os Estados Unidos se fazem loucos, do tipo, não sei de nada. E aí o Roosevelt morreu nesse meio tempo, entre essa carta ser encaminhada, e o vice dele era o Harry Truman. Oi, carta? Não escutei nada, não fiz nada. Até hoje os norte-americanos dizem que o Stalin não mandou essa carta, não encaminhou essa carta. E os russos dizem não, o Stalin mandou, os norte-americanos estão se fazendo louco. Então, quem tá falando a verdade, você decide. Pois bem, os Estados Unidos, então, eles começam o seu projeto. Esse projeto ele tem dupla função. Primeira,
acabar com a guerra. Porque se na Europa acabou a guerra, a Alemanha já se rendeu, a Itália já se rendeu, por que o Japão continua, né? E o segundo objetivo, e talvez o maior objetivo, provavelmente, com quase toda certeza, o maior objetivo é impressionar os soviéticos. Mostrar para os soviéticos do que Olha os dog da professora dando uma de doidos. Mostrar para os soviéticos do que os Estados Unidos são capazes. Então, em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29 Enola Gay, parêntese, Enola Gay era o nome da mãe do piloto, tá? Fecha parênteses. Lança sobre a cidade de Hiroshima uma bomba que eles gentilmente chamaram de Little Boy, pequeno menino. Gente, assim, ó, foi um negócio assim que foi mais de 100 mil mortos na hora em Hiroshima. A temperatura no núcleo onde a bomba explodiu chegou a mais de 500 graus Celsius. E vocês reclamando de um verão de 45 graus, né? Então, o imperador, tipo, todo mundo ficou meio... O que tá acontecendo? Como? Tipo, todo mundo ficou meio assim... E aí o imperador não fala nada porque ele tá muito preocupado com ajudar essas pessoas que sobreviveram, porque, gente, isso era uma bomba atômica. Isso era algo que ninguém nunca tinha visto. E aí os caras vão lá no meio de uma cidade super populosa. E aí, como o imperador não fala nada, em 9 de agosto, apenas 3 dias depois, gente, mal deu tempo dos japoneses juntar as migalhas da destruição de Hiroshima. E em 9 de agosto, eles vão com o bombardeiro Bockscar, B-29 também, lançar a outra bombinha que foi chamada de Fat Boy. Fat Boy é menino gordinho, tá? Quase 200 mil mortos nesse ataque em 9 de agosto em Hiroshima. Na hora, fora os milhares de mortos depois, tá? Na hora, quase 200 mil mortos. Pra vocês terem uma noção. Em 14 de agosto de 45, o Japão não pede armistício. O Japão se rende incondicionalmente. O Japão diz, não, para, acabou. Entendemos o recado, nós não somos palha. O Stalin, quando ele ficou sabendo, ele ficou meio... Opa, é sério? Isso? Os americanos... Vou fazer o seguinte, o Stalin pensou, os americanos querem guerra, é guerra que vai ser. E aí o Stalin manda os físicos da União Soviética começarem a pesquisar a bomba atômica. E aí começa o que a gente chama, na Guerra Fria, de corrida armamentista, onde soviéticos e norte-americanos conseguiram montar um arsenal nuclear capaz de explodir o planeta Terra em 5 ou 6 vezes. Assim, 5 ou 6 vezes eles podiam acabar com todo mundo. Carinhas legais, né? Amigos. Fazem amor. Então, em 14 de agosto de 45, quase 6 anos depois, porque se vocês lembrarem, em 1º de setembro de 39, os nazistas invadem a Polônia. Então, quase 6 anos depois é que termina a guerra. Só que, vamos lembrar, recapitular, que quem conquistou Berlim não foram os norte-americanos, foram os soviéticos. E os norte-americanos... Como nós podemos tomar o controle da situação? Bom, eles inventaram um julgamento. O julgamento na cidade de Nuremberg. Porque, por causa das leis de Nuremberg, que tinham sido as leis assinadas em Nuremberg pelo Hitler, a questão dos judeus, da pureza, dos campos de concentração, todas essas leis tinham sido assinadas em Nuremberg. Então eles foram fazer o julgamento dos nazistas em Nuremberg. E aí os soviéticos não acharam muita vantagem, porque o que o Stalin era a favor de fazer? Pegar todos esses comandantes nazista, botar de frente pro muro e fuzilar. Deu pros coquinhos, não gasta nem dinheiro com comida e só as balas e deu. Os norte-americanos, não. Nós somos um país democrático, nós
nós temos que dar a todos o direito da defesa, tudo aqui. 24 acusados. E desses 24, os 12 que o Stalin já queria fuzilar foram condenados a quê? À morte. Professora, mas pra que fazer o julgamento? Porque quando tu tem um julgamento, quem que tomou o controle da situação? Os norte-americanos? Porque o Stalin abertamente disse que ele era absolutamente contra esse julgamento. E aí depois desses 24 grandes comandantes que não se mataram após o término da guerra, né? 12 foram condenados à morte, os outros 12 à prisão perpétua. Depois foram mais 117 pessoas, entre médicos, juristas, membros do governo, advogados, que tinham colaborado com o regime nazista de alguma maneira. E muitos foram acusados sem estarem presentes. Teve um senhorzinho que, quando eu me lembro, estava no segundo ano do ensino médio, lá por 2004, ele era um alemãozinho bem tortinho, assim, e ele estava escondido no Brasil, na Bahia, e ele se entregou para o governo brasileiro e foi deportado para a Alemanha para ser preso, porque tipo, ele tinha se escondido aqui no Brasil com outro nome, outra identidade e tudo, e ele estava morrendo de câncer, tanto é que ele morreu 2 ou 3 meses depois, e o sonho dele era ser enterrado na terra dele, voltar para a Alemanha. E vários fizeram isso. Tipo, ficaram escondidos toda a vida e aí quando foi chegar perto da morte, eles querem voltar para o país deles, tá? Só que esse tribunal de Nuremberg, os descendentes de muitos desses alemães, eles questionam, as famílias questionam, como que esse tribunal é legal, como esse tribunal condenou as pessoas por crimes contra os direitos humanos, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1946 e a guerra terminou antes de 45, então obviamente os crimes foram antes da lei. E como é que tu condena antes da lei? Tipo, tem todo um questionamento, tá, gente? Então a gente já comentou a questão do Brasil na guerra. Eu consegui o número, o Brasil mandou 25.445 soldados, teve 456 mortos, tá? Na parte do Brasil. Resumo, então, da Segunda Guerra Mundial. Perdas. Entre 50 e 60 milhões de mortos, basiquinho. Desses 50 e 60 milhões, metade, 25 a 30 milhões, eram soviéticos. Metade da população, bem de boa, tranquilão. E desses 30 milhões, mais ou menos, 17 milhões eram civis, sequer eram militares. Tá? Então, pra vocês verem. Cidades, patrimônios, assim, é bem complexo. Isso só falando em perdas de vidas e patrimônio, né? Porque a perda econômica, a devastação para a economia, a gente deixa para o próximo capítulo, porque foi o caos. E aí nós vamos chegar no Holocausto. O que é o Holocausto? O Holocausto é a perseguição perpetrada e promovida pelos nazistas contra judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, qualquer inimigo do sistema. Hoje a gente tem alguns saldos disso. O governo britânico há pouco tempo liberou alguns números disso. Nós temos 7 milhões de poloneses, tá, mortos em campos de concentração, 6 milhões de judeus, entre, olha só, 13,5, segundo os ingleses, e 6, segundo os russos, milhões de eslavos, entre 2,5, segundo os ingleses, e 4 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, entre 1,5 milhão de dissidentes políticos, pessoas alemãs que não concordavam ou que começaram apoiando o nazismo e depois mudaram de ideia e acabaram sendo
condenados e mortos e tudo aquilo. Entre 200 mil e 800 mil ciganos, 200 a 300 mil deficientes, e aqui eu abro um parêntese. A ideia dos judeus, dos nazistas, era muito louca, gente. Olha a ideia da conta que eles faziam. Se um deficiente custa ao governo 2 marcos por dia, se um cego custa se um deficiente físico custa ao governo 2 marcos por dia, se um cego custa ao governo 4 marcos por dia, se um aleijado custa ao governo 3 marcos ao dia, nós teremos um gasto de 9 marcos ao dia. Se essa população, 100 mil desses deficientes, cegos e não sei o que, forem eliminados, qual vai ser a economia? Tipo, eles pegaram toda essa questão humanitária, jogaram na matemática. Nada contra a matemática, tá, gente? Só que quando a gente tá falando de matemática, a gente não tá falando de sentimento. Então, o que os nazistas fizeram? Eles pegaram toda essa questão e jogaram na matemática. E aí, como é que tu vai racionalizar com alguém que só acredita no que quer, tá? Que só pensa nos números, que não pensa no sentimento, que não pensa no ser humano, que não pensa na pessoa, de que não é vantagem matar alguém só porque mas ele é deficiente e não vai render nunca dinheiro pro governo. Tá, mas não é por isso que tu sai matando todo mundo, né? Ou sim? Questão pra filosofia, pra gente pensar, né? É justificável tu matar alguém que não tem condições de trabalhar? Não tô mandando você sair matando todo mundo, pelo amor de Deus, não me veio com essa conversa. Então nós temos entre 10 mil a 25 mil homossexuais, e aí tem a piada da coisa. Porque hoje a gente sabe que 30 a 40% dos homens de confiança do Hitler eram homossexuais enrustidos. Tinham esposa, tinham filhos, mas tinham os seus secretários particulares. Então, tipo, podia ser um negócio muito louco. O cara era gay, homossexual, dentro do armário, mas tudo bem. Condenando gays à morte, executando gays. E pensando, mas se descobrirem que eu sou gay, daí vão me matar. Tipo, devia ser algo bem doido na cabeça dessas pessoas. O campo de concentração mais famoso, vamos por assim dizer, foi o de Auschwitz, na Polônia, mas o de Dresden, na Alemanha, também. O de Auschwitz ele foi o mais famoso porque ele tinha só 7 fornos crematórios com capacidade para cremar mais de 1000 corpos por dia. Então, gente, assim, são números absurdos, tá? De mortes e coisa errada. No fim, eu vou colocar pra vocês um mapinha da divisão da Alemanha. Agora vocês vão ver o mapinha da divisão da Alemanha pós ocupação, tá? E aí, atividade que vocês vão ter que fazer. Que atividade que a professora tá passando para vocês fazerem. Eu quero, referente já aos 2 últimos vídeos. Eu quero que vocês pesquisem o que a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira fizeram na Segunda Guerra Mundial. Tudo que vocês puderem pesquisar sobre a galera da cobra fumando e sobre a galera do senta-pua. E aí, professora, o que é isso? Vocês vão pesquisar e vão descobrir. Eu quero que vocês pesquisem também, por favor, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como foi fundada a ONU, Organização das Nações Unidas. Terceira atividade. Qual é a explicação para o símbolo da ONU? Pesquisem o símbolo da ONU e expliquem por que ele é daquele jeito. Ok? E última atividade, olha só 4 atividades, eu tô bem lightzinha, bem de boa, tá?
Última atividade que vocês vão ter que pesquisar. Eu vou postar agora, a última tela do vídeo vai ser uma lista de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Não vai ser a capa como eu fiz no ano passado, vai ser uma lista, tá? Uns 20 ou 30 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, um montão mesmo. Vocês escolhem um e assistem. E escrevam algo sobre o filme no caderno. Ah, professora, mas eu já assisti. Ótimo, não precisa assistir de novo. É só uma sugestão, ok? Bom final de semana, fiquem bem, cuidem-se. Ah, que falta que faz a escola, né? I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home.